Vamos abrir. Quem está feliz de estar hoje na casa do Senhor? Aleluia. 70% da galera. Vamos lá, galera. De manhã, ânimo, né? Eu creio que Deus já está aqui, nesta casa. Estou aí hoje completando meu terceiro dia pregando direto. Então, vou pedir a música do Faustão, né? Básica. Mas eu creio que essa manhã vai ser uma manhã diferenciada, né? Se você veio, se você acordou, se você conseguiu chegar aqui, né? Deus quer falar contigo, assim como Ele vem falando, né? No domingo passado eu preguei sobre aonde está a arca que Deus te mandou construir. Onde está aquilo que Deus te mandou construir? Nessa quinta-feira Deus ministrou acerca de uma mudança de mente, né? Que nós precisamos mudar a nossa mente. E hoje Deus quer falar conosco sobre o que Deus faz quando você decide se levantar, né? Existem cultos que marcam a nossa virada, marcam uma virada de chave nas nossas vidas. E eu sinto que o Espírito Santo quer fazer algo com pessoas. No culto passado, no finalzinho, enquanto estava no mover final ali, no louvor, Deus ministrou a minha vida acerca de pessoas que estavam querendo desistir, que estavam falando, esse é meu última chance. E na hora, no final, eu pedi para pessoas virem à frente. E pela surpresa, algumas pessoas vieram. Então Deus, Ele está movendo algo. E o mais incrível é que quando o culto acabou, algumas outras pessoas também vieram falar que aquilo era para ela. Então, coloca o cinto hoje, recebe de Deus algo novo. Porque existem cultos que é para nos despertar. Existem cultos que são resposta de oração, resposta de algo que a gente quer. Existem cultos que é apenas um posicionamento, aquilo que Deus pede para você se posicionar. E existem cultos que é uma manhã de decisão, né? Você precisa tomar uma decisão. Mas talvez tenha gente aqui hoje que está cansada de lutar. Talvez tem gente aqui que está cansado de esperar uma solução. Ou tem gente aqui que está cansado de viver nos mesmos ciclos. Talvez tem gente aqui que está sorrindo por fora, a gente olha e fala, nossa, como essa pessoa é uma bênção, como o casamento é uma bênção, como a vida dela é uma bênção, mas por dentro está travado, está tudo destruído. E talvez tem pessoas aqui que amam a Deus, mas em alguma área da vida dela está parada. E essa manhã, Deus não me trouxe aqui para te emocionar, mas Ele me trouxe aqui para te despertar. Por quê? Porque só existe uma verdade no reino. Primeiro, Deus fala. Segundo, Deus chama. Ele nos chama para fazer algo. Terceiro, Ele nos confronta. E por último, Deus aponta o caminho que a gente deve seguir. Por isso, Deus, Ele só não faz uma coisa. Ele não toma atitude por você. A decisão tem que ser sua, não nós. Amém? E conforme nós fomos falando, eu preciso da ajuda de vocês, né? Conforme eu falei na quinta-feira passada, eu tive uma pedra no rim, eu preciso beber bastante água, né? Então, se vocês interagirem, eu tomo água. Se não interagir, a próxima pedra no rim, a culpa é de vocês. Amém? Então, vamos ter uma interação aí, para que não seja apenas uma palestra, mas seja algo legal, algo que flua, né? Pode ficar tranquilo que nós agora são 11 horas. Antes do meio-dia a gente encerra, tá? Bem antes do meio-dia, tá bom? Vou tomar primeiro o gole aqui, tá? Aleluia. Então, cada vez que eu tomar água, vocês podem fazer assim que eu fico animado, né? Parece que era só o Silas quando pregava que dava ânimo. O Silas, ele vinha aqui e falava, vou voltar, não foi bom. Ia lá e voltava. A galera era animada, né, Silas, naquela época? Pô, um dia eu vi o Silas vindo pregar, ele parecia uma múmia, cara.
Ele tinha acabado de cair de moto, estava na escala de pregação e ele veio com a mão assim, ó, o braço ficava assim, certinho para o microfone, mas estava ali pregando. Amém? Deus, Ele pode nos mostrar uma porta, mas quem pode atravessar essa porta é você. Ele não vai fazer você atravessar. Deus, Ele pode liberar uma palavra profética na sua vida, mas quem precisa responder é você. Deus, Ele pode abrir o caminho, mas quem tem que se decidir levantar e caminhar, somos nós, né? Vou falar nós, amém? Abram suas Bíblias em 2 Reis 7, de 3 a 8. Deus, Ele quer fazer uma pergunta para nós, e a pergunta é: até onde você vai estar, onde você está? Até quando você vai adiar aquilo que Deus já te prometeu? Até quando você vai permanecer parado esperando que algo mude? Esperando algo que exija a sua resposta? Porque Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Amém? Não importa se você esteve aqui nos últimos cultos, se é a primeira vez que você está aqui, essa palavra é para todos nós. Essa palavra não é para aquele que não veio. Porque muitas vezes a gente senta aí e começa a pregar e se fala: nossa, como eu queria que fulano de tal estivesse aqui. Não é, a palavra é para você. Então 2 Reis 7 diz assim: e havia à entrada da porta 4 homens leprosos, os quais disseram uns aos outros: por que ficaríamos aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Agora, pois, vinde e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e deixaram suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, o arraial, como estavam, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestidos. E se foram e se esconderam, então voltaram, e entraram em outra tenda, e tomaram dali também, e se foram e se esconderam. Amém? Coloca sua mão sobre a palavra. Pai, aqui está a tua palavra. Que ela possa vir falar conosco nessa manhã. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha fazer uma mudança nas nossas vidas. Pai, nós não queremos enxergar apenas como uma palavra, mas sim como um entendimento para as nossas vidas. Por isso, Pai, o Senhor tem total liberdade nessa manhã. Usa a minha vida como instrumento, que de mim nada saia, mas saia a tua palavra, e que essa palavra possa tocar nos corações daquele que escutar essa palavra, e que toque também no meu coração, Pai, assim como o Senhor vem falando comigo essa semana. Por isso nós te damos total liberdade em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Olha que texto poderoso, galera. Ali nós não vemos reis, ali nós não vemos generais, não vemos pessoas fortes, não vemos pessoas prontas. A única coisa que nós vemos são homens improváveis, que eram leprosos, pessoas rejeitadas, pessoas excluídas, que viviam do lado de fora, que não tinham honra, que não tinham um futuro visível, né? E muitas vezes a gente se identifica com isso. Mas foi exatamente com esses homens que nasceu uma decisão que mudou tudo.
E é uma decisão de avançar, uma decisão de se levantar. Então, para entender o peso desse texto, nós precisamos entender o contexto. Naquela época, Samaria estava cercada. Havia uma fome extrema naquele lugar. Havia escassez, havia desespero. Havia um povo que estava no limite ali. E, além disso, os 4 eram leprosos. E quando a pessoa era leprosa, ela tinha que sair da cidade. Ela vivia fora, né? Ela era obrigada a ser excluída, né? Ela não podia ficar junto. Ela tinha que viver como uma pessoa impura. Ela vivia à margem ali. Ser tratado como alguém sem importância. Ou seja, eles não estavam no centro. Eles não estavam ali em posição de honra. Eles não eram os mais fortes. Eles eram a ralé, né? Então esse tipo de gente que as pessoas olhavam e falavam: ah, aquele ali pecou. Aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali não tem futuro. Aquele ali é um que não tem utilidade nenhuma. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós estamos à beira de algo. Nós estamos nos sentindo leprosos, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo parte do corpo, mesmo em situações onde as pessoas não sabem o pecado que você está vivendo. Mas Deus começa a virada na vida das pessoas nos lugares improváveis. Onde o homem vê o fim, Deus vê um recomeço. Quantos de nós estávamos antes de conhecer a Deus, à beira, à margem da sociedade, vivendo uma vida de pecado, vivendo as piores coisas, vivendo rejeições, vivendo frustrações, desânimo, trauma, culpa. Quantos de nós hoje em dia temos esses sentimentos? E tem gente aqui que vive fora uma vida tão boa, mas dentro está com esse sentimento. E Deus te trouxe aqui para algo, para que haja uma mudança na sua vida, para que você não viva mais somente de aparência, mas para que você decida reconhecer que Ele pode transformar a sua vida. E Ele pode fazer isso. Então eu queria falar alguns pontos. O primeiro ponto é: a virada começa quando você para de aceitar a estagnação. Quando você olha e sabe que você precisa mudar. Em 2 Reis fala assim, o 7:3 começou: por que ficaríamos aqui até morrermos? Eles começaram a se questionar. Por quê? Essa pergunta foi o início de tudo. Por quê? Porque não veio um milagre na vida deles. Não foi uma provisão dos céus. Não foi uma mudança de cenário, eles continuavam leprosos. Não foi uma ajuda de fora, não veio alguém que veio ajudá-los. Foi apenas uma pergunta que se fizeram. Essa manhã você precisa se fazer uma pergunta: por que continuar onde eu estou? Por que eu devo aceitar essa condição? Por que permanecer no lugar onde está me isolando? Tem gente aqui que não muda porque já se acostumou a estar fora, já se acostumou a viver nessa situação, já se acostumou a viver o pouco de Deus, já se acostumou a viver a frieza espiritual, já se acostumou a ter a vida travada, já se acostumou a ter uma estagnação emocional. E isso é complicado, porque o costume, ele nos faz ficar ali na nossa zona de conforto. E a mudança, ela começa quando você para de achar que isso é normal e começa a agir e começa a se dedicar a algo. Quantos de nós reclamamos e não mudamos? Vou começar uma dieta e nunca começa.
Vou começar a estudar. E não começa. A mudança começa quando você toma a decisão e executa essa decisão. Esses homens, eles entenderam algo muito forte. Eles entenderam que se entrar na cidade, eles morrem. Se ficar ali, eles morrem. Então, se continuar parado, eles morrem. Qual que é a diferença? Eles chegaram à conclusão: o que eu fizer, eu vou morrer. Mas o mais importante é eu me mover. Porque se eu ficar aqui, a certeza é que eu já vou morrer. Então, eles agiram pela fé. Eles começaram a se mover. Então, tem gente que está caindo, que está parado, que está estagnado, por falta de promessa. Mas está caindo porque permaneceu demais no lugar onde você está. Tem gente que está sentado na cadeira da igreja há tantos anos e não tomou uma decisão de mudar, uma atitude. Deus, Ele está te chamando nessa manhã. Quanto tempo você vai ficar sentado sem fazer nada? Quanto tempo você vai escolher ficar aí parado, simplesmente com essa cara de espanto, simplesmente recebendo palavra e não colocando em prática, simplesmente não querendo dar um passo a mais com Deus? O primeiro milagre que veio na vida deles não foi no arraial. O primeiro milagre que veio na vida deles foi dentro deles, uma decisão. Eles decidiram, eles tomaram uma escolha. E você precisa todos os dias tomar essa escolha. A vida que você vive e aquilo que você reclama é consequência das escolhas que você tem feito. E por que você continua fazendo as mesmas escolhas? Às vezes nós estamos paralisados por causa de uma decepção, por causa de uma ferida. Ai, porque meu pai me feriu, porque meu amigo aprontou comigo, porque meu líder de célula falou isso, porque o pastor falou isso de altar. Nós precisamos tomar a decisão de mudar. Você foi frustrado, você tomou pancadas. Ah, mas você não sabe a vida que eu tenho. Você não sabe a enfermidade que eu tenho, a dificuldade que eu tenho. Eu aposto que não era pior do que a deles. E Deus quer te mostrar que você pode agir. Mas você precisa tomar uma decisão. Se continuar aqui, se você continuar onde você está, você vai morrer. Essa manhã não é uma manhã alegre. E eu comecei, preparando essa palavra, eu fui olhar o YouTube da igreja daqui. E eu pesquisei lá, Rafael Beira. E eu comecei a ver as minhas palavras. Falei, nossa, eu só falo palavra eu quero mudar a minha palavra. Deus, me dá uma palavra motivacional, né? Alegre. Pô, eu sei contar piada. Eu sou um cara engraçado. Mas a gente não faz a nossa vontade, né? Mas um dia eu vou vir trazer umas piadas. Vou contar umas histórias do Rodrigo um dia aí, pra vocês darem risada. O Rodrigo é um cara legal. Vou contar do meu amigo Bruno, que a gente só se falava, até o ano passado, eu e o Bruno só se falava dia 18 de agosto. Do ano passado para cá a gente já se falou mais vezes, porque 18 de agosto é aniversário dele, e é meu aniversário. E a gente só mandava feliz aniversário. Se você pegar nossa conversa até o ano passado, era só dia 18 de agosto. E chegou ao cúmulo da gente não mandar nem mensagem, a gente só copiar a mensagem de cima assim e falar assim, ó. Ao cúmulo da conversa, cara, para tu ver como que a gente se acostuma, né? Se acostumamos tanto com as palavras que uma vez que eu profetizei na vida dele, ficou 3 anos essa profecia. Eu mandava para cima assim a setinha e ele mandava para cima a setinha dele. E ficou assim. Mas nós resolvemos mudar. E começamos a conversar mais. Precisamos conversar mais, né? Mas tu foi na corrida sábado? Hã? Ah, sei. Fez tanta propaganda aqui da corrida. Amém. E perdi já, que legal, cara.
Aleluia. Bebe água, Bebe água que melhora. Obrigado. Mas quando a gente fica pensando que a gente vai morrer de qualquer jeito, se for, se parar, se não sei o que, tal, a gente toma uma decisão. E você precisa se confrontar nessa manhã. Porque é exatamente quando a gente começa a se confrontar, é onde começa a nossa cura. Para e pensa na tua conversão. Como que foi? Você veio pela dor? Você está aqui pela dor? Você está aqui pelo amor? Mas foi uma decisão você vir até a igreja. Hoje você estar aqui é uma decisão. Eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu sei que você tem que começar a se questionar, a começar a dizer para você mesmo: eu não posso mais aceitar isso. Eu não posso mais conviver dessa maneira. Meu casamento está destruído por causa que eu aceitei essa situação. Eu vivo essa dificuldade financeira porque eu aceitei essa situação. Eu vivo essa vida medíocre porque eu aceitei essa situação. Eu não posso mais ficar parado. Eu preciso me mexer. E se nós pararmos para ver na Bíblia alguma história que fala um pouco da pessoa que resolveu se mexer depois que viu que estava errado, é a história do filho pródigo. Lucas 15:17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha isso. Ele era um homem rico que decidiu pegar a sua parte da herança, decidiu viver a vida do jeito que quis, perdeu tudo e ele terminou a vida ali no finalzinho comendo junto com os porcos. Até o momento que ele parou e falou: pô, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Se eu tenho uma herança, se até os trabalhadores do meu pai comem bem. E ele tomou uma atitude. E ele voltou para a casa do pai. De repente, essa manhã é o dia de você voltar para a casa do pai. Deus te colocou aqui porque você queria ver alguma coisa. Alguém te convidou e Deus está te chamando, fala: volta para a casa do pai. De repente, você precisa ligar para alguém e pedir perdão por algo. A tua vida está travada por falta de perdão. A tua vida está travada por causa de palavras que você lançou sobre vida de pessoas, sobre teus filhos, sobre teus pais. Então é uma manhã de, às vezes, de reconsiderar as coisas. Será que eu tenho uma vida lá fora de acordo com os padrões que eu quero viver? Ou será que a gente é só crente dentro da igreja e lá fora nós continuamos sendo esses leprosos? Nós precisamos entender isso. Talvez hoje Deus esteja te confrontando em alguma área. Talvez você esteja morno. Você não está mais queimando como você queimava quando chegou na igreja. E a culpa disso não é da igreja. A igreja, ela faz o papel dela. Mas quem tem que se esquentar é você. Eu preguei quinta e falei sobre vitimismo. Mas eu vejo muito isso no nosso meio. Tudo é culpa dos outros. Porque tal fulano fez isso. Porque o louvor é alto. Porque o recado demora. O recado não está mais demorando. Você já entendeu que daqui a pouco você não vai ter mais desculpa? E é você que vai olhar no espelho e falar: cara, eu sou o culpado da vida que eu estou vivendo. Eu sou o principal responsável por tudo que eu estou vivendo. Então nós precisamos nessa manhã entender: aonde foi que você parou? O que deu início nisso? Onde eu me conformei e parei de lutar porque eu tinha uma vontade, eu tinha uma garra para crescer, para conquistar. Eu queria casar, eu fazia tudo, casei e parei de fazer tudo. Ou não casei ainda, mas desisti. Queria fazer um curso, estudava, virava à noite. Agora que eu entrei no curso, eu sou um preguiçoso, cara. Me formei e não quero mais trabalhar. Quero me aposentar aos 17 anos, 13 anos, todo mundo quer. Eu, quando eu tinha 6 anos, eu lembro até hoje, eu falava: cara, o que você quer ser da vida? Eu quero ter a profissão que o meu avô tem. Qual que era? Aposentado. Profissão boa, ele me leva na escola, me busca na escola, está sempre disponível, cara. Era a profissão que eu queria ter.
Até você entender que para ter essa posição, você tem que trabalhar. Na época era 30, 40. Eu acho que na minha época eu vou me aposentar com 90 anos. E é capaz, quando eu me aposentar, pegar a primeira aposentadoria, morrer. Ou nem pegar. Porque cada vez está demorando mais. Né? Será que o medo de avançar te paralisou? Quantos de nós temos medo de fazer algo e paramos, não fazemos? Vocês acham que é fácil vir pregar aqui? Toda vez que a gente sobe para pregar aqui, dá medo. Você começa a olhar o culto enchendo e fala, nossa, tá cheio hoje a igreja. Meu Deus, vou falar, vou ter que pregar. Aí você vê uns caras da antiga, você fala, nossa, o Silas veio aqui, tá ali anotando só os erros que eu estou falando. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu preguei, lá na Freitas Guimarães. Aí me senta a pastora na frente. E ela anotava. Eu falei, meu Deus. Quem conhece a pastora sabe que ela não dá sinais se está bom ou não. Ela está ali, plena. Anotando. Aí tu fala, meu Deus, vou tomar-lhe aquela bronca no final, né? Porque se deixar, eu vou fazendo piada. Né? E eu tenho que me controlar. É normal, cara. Aqui eu faço, aí embaixo eu faço mais ainda. Aí no final eu falei, pô, pastora, tem algum erro aí? Quer falar alguma coisa? Você anotou tanta coisa? Não. Você estava falando e eu estava anotando a minha próxima pregação, Deus falando. Eu falei, ufa, glória a Deus. Mas você fica preocupado, você fica nervoso. Mas eu tomei a decisão de não paralisar. E nós precisamos estar avançando. Mas o que te paralisa? É o falar em público? Avança nisso. O que te paralisa? É entrar em forma? Avança nisso. O que te paralisa? É uma alimentação saudável? Que eu não consigo comer, meu paladar é de criança, eu gosto de comer doce? Muda isso. Começa a mudar. Nós precisamos entender que a mudança começa em nós. Mas decidir não basta. Nas nossas vidas não adianta só falar, segunda-feira eu começo. Hoje o dia das maiores promessas é o domingo, né? Segunda-feira eu começo. Não adianta só comprar uma roupa de academia. Você precisa fazer academia. Não adianta comprar só uma bike. Você precisa pedalar. Não adianta comprar uns produtos para vender. Você precisa anunciar e vender. Não adianta, cara, você começar e não terminar. A decisão, ela tem que se movimentar. Decisão sem movimento vira só intenção. Eu tinha intenção. E a intenção é onde não gera resultado. Eu tinha um discurso bonito. Os fariseus da época tinham discursos bonitos. Quantas pessoas falam, eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Que isso? Ela vira uma emoção de culto. Eu me emocionei, fui à frente, falei que eu ia fazer, mas cheguei em casa, meu Deus, vi que era difícil. Acordar às 5 para estudar é difícil. Acordar para ler a palavra é difícil. Acordar para ir para a academia é difícil. Acordar para procurar emprego é difícil. Quero mudar, quero estudar mais, mas que horas que eu vou fazer isso se meu dia é muito corrido? Não vira uma transformação. Vira apenas blá, blá, blá. Só promessas. Amém? Segundo ponto, quem se levanta sem garantias, demonstra fé verdadeira. 2 Reis 7, 4, 5. Agora, pois, vinde e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. Olha a coragem desses caras. Se for eu morro, se ficar eu morro, não sei o que eu faço. E é difícil, né, pregar sobre isso, cara, porque vai morrer de qualquer jeito. Mas eles não tinham segurança, eles não tinham garantia do que ia acontecer. Eles não tinham uma confirmação visual, Deus não tinha falado nada para eles. Muitas vezes a gente espera, né? Não, se Deus falar, eu faço. E Deus fala e você não faz. Mas
como agir mesmo quando Deus não fala contigo. Eles não tinham controle do que ia acontecer. Se for eu morro, se tiver gente eu morro, se ficar eu morro. Eles só tinham uma decisão: nós precisamos fazer algo. Eu preciso fazer algo. Você precisa fazer algo nessa manhã. Hoje há muita gente que quer obedecer a Deus, mas quer respostas na mão. Ah, Senhor, eu vou, mas me mostra o melhor caminho, com quem falar, para onde ir, e já me deixa pronto. Quando eu chegar lá, já está resolvido. Ah, Senhor, eu vou procurar emprego, mas me mostra qual a empresa que eu vou. Já prepara o dono lá, para que quando eu falar, ele já caia em Maranaia, me contrate e já me dá um aumento, que eu já vire sócio e eu já posso aposentar antes do primeiro dia. O cara já planejou tudo, só não nem votou, ele está lá deitado ainda. Ai, Senhor, 10 horas da manhã, vou procurar emprego às 2 da tarde, porque 10 horas da manhã é cedo demais. Eu preciso de um emprego que me contrate das 2 da tarde até as 2h15. Porque eu não posso acordar cedo, né? Eu durmo tarde. E depois das 2h15, começa, eu não sei o que tem mais na TV à tarde, né? Malhação era da minha época, mas começa algum programa aí, eu tenho que ver esse programa da tarde. Márcia Guschimit, para ficar vendo os casos de família. Nem sei se tem mais isso. Mas as pessoas paralisam e colocam as suas vontades e se acostuma nisso. Só que Deus quer algo tremendo para você. Deus tem algo separado, que nem olhos viram, nem ouvidos escutaram, aquilo que Deus tem separado para aqueles que amam a Deus. Então Deus tem isso para você. Mas, se você continuar parado, você vai continuar aonde você está. A fé, ela não é andar quando tudo está explicado. A fé é obedecer quando Deus já falou, mesmo sem a gente enxergar o resultado. Esses homens não falaram assim, vamos porque temos certeza do que vai acontecer. Não, vamos, porque se ficar aqui eu já sei o que vai acontecer. Se eu for, pode ser que o resultado seja igual, mas existe uma chance de não ser. Quantos de nós somos vendedores e paralisamos porque, não, está difícil a meta para bater. Se você não ligar, você não vai bater a meta. Se você não sair para vender, você não vai bater a meta. Se você não produzir, você não vai bater a tua meta. Se você não vir para a igreja, você não vai bater a tua meta. Se você não começar a correr, você não vai bater a tua meta. Se você não começar a se alimentar direito, você não vai bater a sua meta. Você precisa colocar metas na sua vida e você começar a bater essa meta. Não é para você ficar disputando com outra pessoa. É você com você mesmo. Você precisa ser a sua melhor versão. Você olha hoje no espelho e você fala, eu sou a minha melhor versão? Se é, glória a Deus, permanece e avança. Porque amanhã você tem que ser melhor que hoje. Mas se você não é, o que aconteceu no meio do caminho? Aonde você paralisou? Aonde você paralisou? Aonde você morreu? O que aconteceu? Quem esperar ter certeza total, nunca vai sair do lugar. Eu tenho certeza que vai acontecer algo. Espera, vai ficar esperando. E vai passar anos. A fé, ela não é a ausência do medo. Nós temos medo, isso é normal. É um movimento apesar do nosso medo. O que você fez com o seu medo? Se você pegar as histórias da Bíblia, os que agiram por fé, eles se movimentaram. Saiu da terra que eles estavam, atravessou o Mar Vermelho, andou sobre as águas. Foi tudo pela fé. Tu acha que ele achou que ia andar sobre as águas? Tu acha que ele achou que o mar ia se abrir? Não, ele agiu pela fé. Ele foi lá e fez. Faça. Faça. Coragem não é ter garantias. Coragem é obedecer mesmo sem garantias. Isso é coragem. Se você pegar o testemunho de pessoas que cresceram, que conseguiram algo, cara, eles avançaram mesmo quando todo mundo falou para não avançar. Quando estava todo mundo preocupado, foi a época que eles mais avançaram. Está difícil? Ora mais. Está difícil? Jejua mais. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você precisa obedecer até o próximo passo.
Você não precisa pular daqui aqui em cima. Você precisa subir um degrau. Sobe um degrau por vez. Só que o problema é que as pessoas querem fazer saltos grandes. Querem sair daqui para cá sem passar pelos detalhes. Existem degraus que você precisa passar na sua vida. Senão, você vai cair, vai se machucar. Aí você vai paralisar novamente. Amém? Glória a Deus. Tem gente que diz, quando melhorar, eu faço. Ai, tô com uma dorzinha. Quando melhorar, eu começo a treinar. Essa dorzinha está há anos. Vou aprender inglês quando eu tiver certeza que eu vou viajar para os Estados Unidos. Aí vai longe demais. Teu inglês vai chegar lá só com Hi, my name is tal. E se falar isso? Quando organizar minha vida, aí sim, quando eu estiver bem, cara, aí eu me firmo na igreja. Quando eu estiver bem, aí eu caso. Quando eu estiver bem, e tem gente esperando. Quando eu estiver bem, eu abro uma empresa. Quando eu passar essa fase, eu começo a orar. Quando passar essa dificuldade, aí sim eu vou fazer algo. Quando tudo acalmar, eu me posiciono. Na verdade, é na dificuldade que você tem que se ajoelhar mais. Na verdade, em todo tempo, nós precisamos buscar ao Senhor. Porque se você esperar o dia perfeito para você tomar uma atitude, esse dia não vai existir. Não vai existir. Se você parar para analisar tudo que você já construiu e tudo que você já conquistou, foi nas dificuldades que você se posicionou. A pessoa passa anos esperando o cenário ideal, mas quando Deus estava apenas esperando uma resposta sua, eis-me aqui, usa-me a mim, eu quero, eu posso, vou fazer, vou avançar. Mesmo quando você tentou uma vez e não conseguiu, mesmo quando você tentou 20 vezes e não conseguiu, continua tentando. Porque muitas pessoas passam em concurso público, não é de primeira. Tenta muito, várias vezes. Muitos atletas conseguem o primeiro lugar, não é de primeira vez. Tentam muito, várias vezes. Só que a gente olha o cara que conseguiu e você quer ser esse cara, sem o esforço. Você olha o cara que passou no concurso, você quer ser esse cara, sem esforço. Quantas vezes o Rodrigo prestou o concurso e não passava? Um concurso difícil, e demorou, e hoje passou. Mas quanto teve que estudar para isso? Quantas vezes você pega atletas que vinham consagrar medalhas, e quantas vezes eles não conseguiram? Mas eles continuaram, buscando. Quantos pais quiseram ter filhos e não conseguiram, mas continuaram buscando, até vir apresentar os filhos no Senhor. Quantas pessoas enfermas continuaram buscando, até a sua enfermidade ser curada, ser sarada. Nós não podemos paralisar. O momento perfeito não é o que muda a vida. O momento perfeito é a obediência. Quando você resolve obedecer, você começa a ver o cenário mudar. Mas nós precisamos obedecer. Talvez hoje Deus não esteja te pedindo 10 passos. Talvez Ele esteja pedindo apenas um. Ou apenas levanta, saia do teu lugar, saia dessa situação. Levanta. Amém? Então Ele pode estar falando para você, volta a orar, como você orava. Volta a se consagrar, como você se consagrava. Volta a perdoar. Por que você está tão rancoroso? Tudo que você faz, tudo que fazem para você, você dá um coice. Chegou um shampoozinho na minha loja lá de cavalo. Eu falei, cuidado, o pessoal vai começar a usar, vai começar a dar coice, porque vai virar um cavalo, né? Por que você é esse cavalo? Chegou o momento de você começar a largar essa pequena coisa que você começou a fazer e não percebe que está errado.
Larga essa prática errada. Eu não sei o que é, mas tu sabe. Chegou o momento de assumir um posicionamento. Eu quero estar mais com Deus. Eu quero buscar mais o Senhor. Eu não me importo onde eu vou buscar. O meu dia não começa na igreja. O meu dia começa em casa. Eu oro, eu busco o Senhor. Para de se consagrar somente aqui dentro. Se consagre em casa. Se consagre nas tuas atitudes, no trânsito. Se consagre na academia. Se consagre em qualquer lugar. Para de viver pela desculpa. Tudo é os outros. Saia da sua passividade espiritual. Porque nada dá certo comigo. Você não busca, você não faz. Você não precisa ter tudo. Mas você precisa somente obedecer aquilo que Deus já te mostrou. E o que é que Deus está te mostrando? Porque para cada um é diferente. Você aprende, mas Deus tem algo diferente para você. De repente você nunca vai ser um empresário, mas você vai ser um excelente funcionário. E através do teu testemunho, todo mundo que está à tua volta ali vai conhecer a Jesus. De repente você não vai ser o atleta de primeira, mas você está ali no teu esporte. E todo mundo que está à tua volta vai ver você glorificando a Deus. De repente você não vai casar. Ninguém fala amém, né? Mas Deus quer te usar para nações. Eu não sei qual é a vontade de Deus, mas tu sabe, Deus já tem falado para você. E para cada um é diferente. Amém? Terceiro ponto, enquanto você se move, Deus trabalha no invisível. 2 Reis 7:6. Porque o Senhor fizera ouvir do arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como ruído de grande exército. Que coisa poderosa, né? Quando os leprosos começaram a se mover para entrar na cidade, quem estava na cidade achou que estava chegando um exército. Quando você se mover, Deus vai à frente. Quando você decide fazer algo, Deus está contigo, Ele vai à frente. E eles lá na cidade, se eles soubessem que era só 4 leprosos, o que eles iam fazer? Com certeza eles iam morrer. Mas não, eles acharam que era um exército gigante que estava chegando. E todo mundo, fugiu. Picou a mula. E o que Deus nos ensina? Né? Quando a gente começa a se mover, algo invisível acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual existe, irmãos. Você precisa crer nele. E o mundo espiritual se move. Então Deus, Ele começa a remover os nossos obstáculos. Aquilo que tem impedido de acontecer na tua vida, começa a se mostrar. Deus, Ele toca em ambientes. Aquilo que parecia impossível, começa a ser possível. Deus, Ele mexe em pessoas. Deus, Ele começa a levantar pessoas para ajudar você, ou para não atrapalhar o teu caminhar. Deus, Ele confunde inimigos. Então aquelas pessoas que atrapalhavam você, não vai atrapalhar mais, porque eles vão estar com medo de algo que está acontecendo e não está acontecendo. O exército que está vindo e não está vindo, esse exército. Deus abre caminhos invisíveis para que você possa passar, às vezes nem ser percebido. E quanto menos você perceber, algo aconteceu, algo novo aconteceu. O fato não é a gente estar vendo acontecer, né? Não é você ver, é saber que Deus está agindo. Você precisa fazer a sua parte e crer que Deus vai fazer a parte dele. Porque Deus é nosso Pai. E qual é o pai que não vai agir a favor do seu filho? Amém? Cadê o combinado, galera? Nossa, caramba. Então, existem frases de impacto que você pode colocar no teu stories, né? Qual a frase? Enquanto você anda, Deus move o impossível. Enquanto eu ando, Deus move o impossível. O céu trabalha em lugares que os seus olhos não alcançam. Você precisa crer nisso. Às vezes você está se limitando naquilo que você acha que é
o máximo que você vai alcançar. Mas Deus tem algo muito maior e você nem sabe. Quando você começar a viver realmente a plenitude de Deus, cara, você vai falar, cara, como que isso aconteceu? Como eu conquistei isso? Uma família, uma empresa, um emprego, uma saúde que eu não tinha. Tem guerra sendo vencida que você nem sabe que ia ter. Às vezes você se atrasou um pouco e você fica bravo que se atrasou, mas Deus te livrou de um acidente, cara. Deus te livrou de algo que você nem sabe que ia acontecer. Seja grato. Seja grato. A gratidão abre portas. Seja grato pela vida que você tem e seja grato pelas pessoas que estão ao seu lado. A gratidão libera amizades. Ninguém quer andar com pessoa chata. Ninguém quer andar com pessoa chata. Seja grato. Abençoe. Abençoe com palavras, mas abençoe com atitudes. Abençoe pessoas. Amém? Às vezes você chama de silêncio, mas Deus não está falando, está um silêncio. Mas na verdade está tendo uma guerra invisível lá que você nem sabe. É um processo na sua vida, é um preparo que Deus está fazendo. É Deus te levando para um novo nível. Só que o novo nível depende de preparação. Você precisa se preparar mais, você precisa buscar mais. Talvez você esteja numa fase que não vê nada, nem vê resposta, não vê mudança, não vê atitude, não vê um sinal, não vê nada. Mas essa palavra é para falar para você o seguinte: continua andando, continua crendo, continua orando, continua obedecendo, continua se posicionando, porque Deus, o Deus que você não vê, é o Deus que vai agir ao teu favor. Ele está agindo, Ele continua trabalhando por você, Ele trabalha enquanto a gente dorme, amém? E quando Deus trabalha no nosso invisível, chega a hora que você encontra o que Ele já preparou. E é o ponto 4, para terminar. 2 Reis 7, de 7 a 8. Diz assim: pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestidos. Olha que contraste. Eles estavam lá fora, excluídos, sem nada. Resolveram andar, resolveram fazer algo. Chegaram num local cheio de comida, cheio de ouro, de prata, roupas. Eles vieram da fome, da exclusão, e eles chegaram na comida, na provisão, apenas por uma atitude, uma mudança de mente. O cenário mudou completamente na vida deles. Mas olha o detalhe, o arraial já estava vazio, a comida já estava lá preparada, a provisão já estava pronta, já estava tudo lá. Eles só não tinham acesso antes. Tem muita gente dizendo que Deus não faz na minha vida, Deus se esqueceu de mim, Deus não abriu a porta ainda, Deus não respondeu aquilo que eu tenho. Mas na verdade não é que Deus não fez, é que você não chegou até onde Deus queria que você chegasse. Você precisa se levantar e ir, você precisa avançar, né? Você não chegou no local que Ele te prometeu. Existe um caminho para você alcançar aquilo, existe um processo para você alcançar. Há coisas que Deus já preparou nas nossas vidas, mas elas só se tornam possíveis se você andar pelo caminho correto. Amém? Tem provisão esperando o teu posicionamento. Existe milagre que já pode estar pronto na tua vida, mas depende de um posicionamento seu. Ainda que falte algo, você precisa se posicionar. Você precisa
acessar. Não é que Deus não tenha feito. Às vezes é você que não acessou ainda isso. A promessa sem posicionamento vira expectativa. Pare de ficar esperando acontecer. Nós precisamos nos mover. Amém? Um exemplo bíblico que eu coloquei aqui, a terra prometida. A terra prometida, ela existia, o fruto existia, a provisão existia, mas só viveu Canaã quem entrou na cidade. O povo ficou murmurando, o povo ficou reclamando. Quem ficou preso no medo, quem ficou murmurando, não chegou até Canaã. A promessa existe na tua vida. Mas, se você ficar só murmurando, só reclamando, você não vai chegar na tua Canaã. Qual que é a tua Canaã? Nós precisamos entendê-la. Amém? Então presta atenção nessa manhã. Esses homens, eles eram improváveis. Eu sou improvável de estar aqui. Esses homens eram rejeitados. Esses homens estavam do lado de fora. Esses homens não tinham garantias nenhuma. Esses homens não tinham controle da vida deles. Eles estavam esquecidos. Eles não tinham reconhecimento de ninguém. Esses homens era você. Mas eles fizeram uma coisa que nós precisamos fazer. Eles se levantaram. Eles não continuaram aonde eles pararam. Porque quem se levanta, rompe algo no mundo físico, mas rompe algo no mundo espiritual. Quando você se levanta, você ativa a tua fé. Quando você se levanta, você começa a viver o teu sobrenatural. Quando você se levanta, você encontra aquilo que Deus separou, a provisão. Quando você se levanta, você tem acesso àquilo que Deus já deixou separado para você. Então nós precisamos entender isso. O que nós precisamos fazer a partir de hoje é se levantar. Amém? Então a grande pergunta dessa manhã é: até quando você vai continuar parado? Até quando? Até quando você vai aceitar o que Deus não pediu para você fazer? O que Deus nunca te chamou de destino final na sua vida, você está aceitando. Isso que você está vivendo hoje não é o teu destino final, é só uma passagem. É só vai mais um pouco, anda mais um pouco. Até quando você vai adiar a obediência? Até quando você vai normalizar essa tua estagnação, esse teu parar? Até quando? Não aceite. Não aceite. É uma depressão? Não aceite. É um medo? Não aceite. É uma enfermidade? Não aceite. O que você tem passado? O que te paralisou? Porque Deus já falou. Deus tem falado. Deus já te chamou. Deus tem chamado. Deus já confirmou. Deus já confrontou. Deus já te apontou o que tem que ser feito. Basta agora a gente fazer. O que falta agora não são mais palavras. O que falta agora são as nossas atitudes. E eu não quero fazer uma oração aqui porque quem quer ficar igual. Eu quero encerrar isso com uma oração. Eu quero encerrar isso de uma forma que a gente se posicione. Eu não quero mais ficar parado. Eu acordei hoje com o sentimento de que eu não quero permanecer onde eu estou. Eu não quero depender de pessoas para que o meu futuro seja diferente. Eu não quero depender de governos
para que o meu futuro seja diferente. Eu não quero depender se a guerra vai acabar ou não, para que o meu dia seja diferente. Eu quero depender de Deus. Amém? Feche os teus olhos.